Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Polêmica aí envolvendo a mídia mais uma vez e dessa vez eles estão detonando e fazendo duras críticas a essa atual gestão do Vasco da Gama, falando com relação a salários, falta de comprometimento e diversos outros assuntos que a gente vai trazer aí no vídeo de hoje. Definitivamente uma polêmica envolvendo mais uma vez a imprensa. Falar também aí com relação a novidades envolvendo reforços e também a anulação da partida. Temos novidades, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a uma definição com relação à ação que o torcedor entrou tentando anular o jogo entre Vasco e Internacional e tentar, uma possível permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer todas as novidades com relação a esse assunto, falar da volta do basquete do Vasco da Gama, busca por patrocinador e muitas novidades. Então, torcedor, você não pode perder o vídeo de hoje. E é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação, para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação a essa atual gestão, o que você vem achando dessa diretoria que está atualmente dentro do nosso clube. Deixe a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos. Mas vamos seguir, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama, que é realmente o que interessa, e temos muitas novidades no vídeo de hoje, e eu quero começar falando aqui sobre a mídia. Como a gente sempre vem acostumado a ouvir, o torcedor vascaíno já está cansado de críticas, de grandes jornalistas ali detonando o nosso Vasco da Gama. Porém, por incrível que pareça, as coisas vêm mudando, rapaziada? Ontem já trouxe ali diversas matérias, capas de jornais que mostraram como a mídia falou sobre essa vitória gigantesca do Vasco na quinta-feira sobre o nosso maior rival. O Vasco, o time do Vasco da Gama no geral, foi muito elogiado, por incrível que pareça. E mais uma vez, outro jornalista esportivo, inclusive que esteve presente, acredito aí, em diversas emissoras grandes aí do Brasil, ele falou muito bem, que foi o Ricardo Rocha, um ex-jogador, jornalista, elogiou muito o trabalho feito pelo Marcelo Cabo na partida contra o Flamengo, mas também fez duras críticas a essa atual gestão do Vasco da Gama e tem que ser feita. Falou sobre salários atrasados, falou ali sobre comprometimento com os jogadores que estão dentro do clube, mas também elogiou a mudança do elenco do Vasco com relação ao ano passado. Por incrível que pareça, muitas pessoas estão falando sobre isso. O Vasco de 2021 é melhor que o Vasco de 2020. O Vasco da Série B é melhor do que o Vasco da Série A. A gente não está falando aqui que a gestão do Jorge Salgado é melhor que a do Campelo. Acredito que são 3 meses de gestão, ainda há muita coisa para acontecer. O torcedor vascaíno está empolgado, é claro, depois dessa vitória. Mas, de certa forma, eu tenho certeza que a gestão do Campelo foi sim uma das piores da história do Vasco da Gama. Jogadores ruins que vieram vestir a camisa do Vasco. Acredito que a gente pode citar vários durante aqui o vídeo de hoje. Porém, é muito cedo para analisar, mas uma coisa é certa, o elenco sim é mais qualificado, o elenco sim demonstra mais raça, vontade, algo que a gente não via nos jogos do ano passado enquanto o Alexandre Campelo estava na presidência do Gigante da Colina. E o Ricardo Rocha falou sobre tudo que está acontecendo dentro do Vasco, criticou na hora que tinha que criticar, mas elogiou também a postura desse gigante que é o Vasco da Gama na partida contra o Flamengo. Então é claro, em vez de eu ficar falando aqui, é muito melhor vocês ouvirem da própria boca aí do Ricardo Rocha, tudo que ele pensa e acha sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Então, fala daí, Ricardo Rocha. O Flamengo tem uma boa equipe, o Flamengo tem um time de qualidade, Nos últimos 2 anos são 8 títulos, então essa equipe é uma equipe que tem que se respeitar. E tem que se respeitar também a vitória do Vasco da Gama. Muita gente falou, o Flamengo não jogou bem. Não jogou bem porque o Vasco jogou bem. O Vasco jogou bem. Então por isso que o Flamengo não fez um grande jogo. O Vasco marcou muito bem. Então isso não tem que buscar desculpa nessa hora. Não tem que estar botando desculpa em A, B ou C. O Cabo, quando foi contratado, eu falei, é o treinador certo. Conhece a segunda divisão, conhece os jogadores. As contratações que foram feitas do Vasco, eu gosto. Eu até acho essa equipe mais forte do que a do ano passado. Eu também já falei isso. Eu acho que essa equipe é boa, é forte. O que os dirigentes do Vasco têm que fazer é pagar salário em dias e aí sim começar a cobrar dessa equipe.
E daqui a pouco fica 3 meses, 4 meses e a mesma ladainha. E a coisa não funciona. Coloca a casa em ordem que esse time vai, que é um time bom. Tem bons jogadores e tem um ótimo treinador. Então é isso que eu peço à direção do Vasco. Faça uma gestão, como falaram antes de começar a eleição. Transparente, clara, então façam isso. Façam isso. O torcedor do Vasco ele merece. O torcedor do Vasco ele está muito feliz com a vitória. E de certa forma, né, rapaziada, falou sim o que tinha que ser falado. As gestões têm que ter comprometimento. Agora falando sobre, né, essa atual gestão, tem que ter comprometimento, tem que pagar salário em dia. O Vasco é um clube gigante e ficar 4, 5, 6 meses com salários atrasados desmotiva qualquer jogador. Então salário em dia, da mesma maneira que foi falado lá durante o processo eleitoral do Vasco da Gama, o Jorge Salgado tanto prometeu, investimento, salários em dias, time forte, tem que cumprir e o torcedor vascaíno vai estar sempre aqui para cobrar. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar agora com relação a novidades boas notícias aí para o torcedor vascaíno. Infelizmente, no início do ano, né, a gente sofreu aquela decepção relacionada ali à paralisação dos esportes olímpicos e paralímpicos do Vasco da Gama. Essa atual gestão decidiu, né, por conta aí da atual situação financeira do Vasco da Gama, paralisar os esportes como basquete, natação e diversos outros ali que sempre foram muito vitoriosos dentro do Vasco. Porém, o panorama está mudando. Segundo notícias aí, um grupo, o Vasco procura, né, ali patrocinadores para bancar esses esportes, né? Quem está aí de frente nessa atual situação é o nosso atual SEO, Luiz Melo, ele que está cuidando aí, inclusive, segundo notícias, já sentou com alguns grupos ali de empresários, patrocinadores, para cuidar dessa parte aí dos esportes olímpicos, tanto paralímpicos também, do nosso gigante da colina, e pode acontecer. O basquete, um esporte tão vitorioso, né, no Vasco da Gama. Acredito que lá no ano de 98, aliás, no mesmo ano que o Vasco foi campeão da Libertadores, o basquete também conquistou vários títulos aqui, né, no nosso país, no nosso também continente americano. Sempre foi uma potência do Vasco, infelizmente paralisou, foi uma grande decepção ali pro torcedor no geral, mas aos pouquinhos a coisa tá voltando a andar. O Vasco busca no mercado patrocinador e ele pode vir aí o mais rápido e imprevisível, né, possível, para voltar e reativar aí esses outros esportes, que é sim, sem dúvida nenhuma, muito importante ter dentro do nosso gigante da colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada, e trazer uma boa notícia, que é com relação a Leonardo Matos. Mais uma vez, o Alexandre Pássaro trabalhando muito bem. Inclusive tivemos notícias aí ontem, lá de São Januário, né, que 10 horas da noite o Pássaro estava dentro de São Januário, trabalhando, enquanto muitas pessoas aí em plena sexta-feira já tinham ido para casa. O Pássaro estava focado, querendo cuidar e gerenciar algumas pendências dentro do clube. Então ele realmente vem trabalhando, o homem tá a fim de trabalho e tá buscando coisas boas e novas para o gigante da colina. E mais uma vez ele tá aí à frente de uma situação que deu certo na opinião de muitos torcedores vascaínos. Depois de uma grande atuação ali na quinta-feira no Clássico, acredito que foi o melhor jogador da partida, o Leonardo Matos fez gol, marcou, paralisou o lateral, a ponta, né, esquerda, o lado esquerdo do Flamengo, e fez uma grande atuação, e por conta disso foi recompensado com ali uma renovação contratual. O contrato do Leonardo Matos iria até o final do ano. Ele foi um jogador que veio a pedido do Sapinto. Acredito que foi a única coisa boa que o Sapinto fez aqui na sua passagem pelo Vasco, e teve o seu contrato renovado. O contrato dele queria até o final de 2021, agora vai até o final de 2022. E uma coisa boa, muitas pessoas estão se perguntando, pô, o Leonardo Matos é um cara de 35 anos, velho, renovou o contrato dele por mais um ano, será que vai render? Porém, o contrato dele foi renovado, mas o salário dele foi reduzido à metade. Ou seja, se o Léo Matos recebia, vamos lá, um exemplo, R$200 mil até o final desse ano, ele vai passar agora a receber R$100 mil e vai ficar até o final do ano que vem. Então, uma excelente negociação. Pássaro, mais uma vez, mostrando ter muita qualidade aí ao gerir o futebol do Vasco da Gama. Então, mais uma vez, temos sim que parabenizar o Alexandre Pássaro por mais essa negociação, por mais essa atitude tomada aí dentro do Vasco da Gama, porque o Leonardo Matos, segundo notícias, é visto ali como um jogador muito importante para esse atual elenco e nesse momento também de reconstrução do Vasco. É um jogador velho? De 35 anos, mas mostrou também na quinta-feira contra o nosso maior rival que ainda tem muitas qualidades para dar ao nosso torcedor. Inclusive ele falou o seguinte: foi uma solicitação e sugestão do Alexandre Pássaro em função da queda. Todo mundo sabe que após uma queda tem uma dificuldade financeira, qualquer clube passa por isso.
cabe aos jogadores entenderem ou não. Alguns preferem seguir para outros lugares, mas outros, como eu e o Castan, preferem seguir nessa reconstrução da equipe. Não estou vestindo qualquer camisa. Vasco da Gama continua sendo Vasco da Gama e eu tenho certeza que as coisas vão se normalizar e a gente vai subir. Então uma grande esperança aí do torcedor e uma grande notícia aí também. Leonardo Matos, contrato renovado. Temos um lateral direito, pelo menos até o final do ano que vem. E falar também com relação, já que estamos falando de Alexandre Pássaro, a Rômulo. Rômulo ontem teve o seu treinamento pela primeira vez junto com os jogadores, né? Os titulares, é claro, não foram a campo, tiveram ali um dia de descanso ou estiveram na academia pela parte da manhã, porém aqueles que entraram no segundo tempo da partida, entraram na segunda etapa, ou até mesmo não participaram do jogo contra o Flamengo, foram ao campo hoje, tiveram treinamento, vimos ali o Vanderlei no campo, o Figueiredo, o Vinícius voltando a treinar, o Juninho, diversos jogadores ali das categorias de base do Vasco, e vimos também o Rômulo, novo reforço do Vasco da Gama, já treinando com o elenco, muito entrosado, e parece estar muito feliz ao voltar a vestir a camisa do Gigante da Colina. Na minha opinião, um bom reforço, mas vai ter que brigar, porque a volância do Vasco está bem encaixada, o André e o Matias Galarza estão batendo um bolão, jogando muita bola, então o Rômulo vai sofrer ali para entrar de titular da equipe. E já que estamos falando de Rômulo, um reforço do Vasco da Gama, passar também por Tony Anderson. Tony Anderson, um jogador que foi aí nesses últimos dias, né, falado que iria vestir a camisa do Vasco da Gama, porém algumas coisas aconteceram, algumas mudanças de paradigmas e fizeram com que o Tony Anderson não viesse, e ele está negociado com aí o Bahia. O Bahia acertou o empréstimo do Tony Anderson, jogador aí de 23 anos, meia ofensivo, com muita qualidade, iria vestir a camisa do Vasco, queria inclusive estar aqui no Gigante da Colina, porém acertou o empréstimo com o Bahia aí até o final do ano de 2021. Bom jogador, então esperar aí, é claro, desejar também, já que ele quis tanto vestir a camisa do Vasco, as boas sortes ao atleta. Para finalizar o vídeo, rapaziada, trazer aqui novidades aí com relação à anulação da partida. Infelizmente temos novidades e elas não são nada boas. Aí o TJRJ, né, para ser mais exato, a 38ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou ali que definitivamente extinguiu a ação que tentava ali anular a partida entre Vasco e Internacional, ou seja, mais uma ação cancelada do Vasco, ou seja, mais uma vez o Vasco está confirmado na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente sabia de todas as dificuldades, mas também a gente parabeniza a atitude do torcedor Luciano, que entrou ali com essa ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tentando mudar essa atual situação, né, do nosso Vasco da Gama, tentar fazer com que o Vasco permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porém infelizmente não deu. A juíza extinguiu a ação e por conta disso o Vasco permanece na segunda e o Fortaleza permanece na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro. É batalhar, não vai ser um ano fácil, a gente sabe disso, muito pelo contrário, vai ser um ano difícil, de dificuldade, porém o Vasco está montando um elenco bom sim, e as coisas vão melhorar aí ao longo dessa temporada. Esperamos que façamos uma Série B tranquila, uma Copa do Brasil boa, quem sabe buscar ali uma semifinal, uma final e pensar como o Vasco da Gama. O elenco é limitado? O elenco é ruim? Não tanto. É possível? Lógico, somos Vasco, temos que acreditar, a gente está com o time certinho e vamos para cima, buscar a Copa do Brasil, chegar numa semifinal, ajudar financeiramente até mesmo o nosso clube, que a Copa do Brasil com relação à premiação é muito boa. Então o que a gente espera é que faça um ano tranquilo e volte aí para o ano de 2022, para a Série A do Campeonato Brasileiro com dignidade e honrando essa cruz de malta que a gente tem no peito. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, vou te pedir para deixar o seu like e se inscrever. Falta pouquinho para chegar nos 30 mil, menos de 500 inscritos, eu preciso muito da sua ajuda. Então você que curte o canal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo e a gente chegue aí na meta dos 30 mil. Tranquilo? Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.